Nesse momento nós vamos para a palavra e eu quero que você guarde isso no seu coração. Promessas. Sabe, eu acredito que todos nós temos promessas, né? E a Bíblia nos ensina, nos ilustra, e através da Bíblia a gente aprende muita coisa. Sabe, a Bíblia, ela é um manual de vida sobre as nossas vidas, como o pastor sempre vem nos falado, tem nos ensinado. E eu quero falar sobre promessas. Sabe, eu quero dizer que você tem promessa, que o Senhor tem promessa sobre a tua vida, e que independente do que você esteja passando, se você tiver fé naquilo que o Senhor já prometeu sobre a sua vida, eu tenho certeza que você vai viver coisas grandiosas, coisas incríveis que você nunca viveu. E sabe, e muitas vezes nós estamos vivendo e nós nem sabemos as promessas que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida, ou às vezes, sabe, pelas circunstâncias que estamos passando, pelas coisas que estamos vivendo, simplesmente nós esquecemos as promessas e acabamos, sabe, procurando viver aquilo que a gente acha que é correto, ou muitas das vezes nós queremos ajudar a Deus a fazer aquilo que só Ele pode fazer. Nesse momento, eu quero que você guarde essa palavra, promessas, sabe? Quais são as promessas que Deus liberou sobre a tua vida? Quais são as promessas que você tem sobre a sua vida? E quais são as promessas que ainda não se cumpriram? Será que vão se cumprir? Será que você vai viver? Será que são palavras lançadas ao vento? Mas através dessa palavra eu tenho certeza que um princípio vai ser mudado na tua vida, que através dessa palavra alguma coisa vai ser transformada na tua vida, que vai edificar a tua fé e vai fazer você permanecer no caminhos retos do Senhor, a qual vai te levar a um grande propósito maior, um propósito que é muito maior que eu e você, um propósito que vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Então abre a tua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 18, versículo 10. Gênesis capítulo 18, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Nós vamos falar sobre a promessa que Deus tinha sobre Abraão, né? Em Gênesis 18:10, Deus fala, eu voltarei na primavera do ano que vem, e então sim, a sua filha terá, a tua esposa, terá um filho. Sabe, Deus havia feito uma promessa a Abraão, sabe? Nesse cenário aqui, Deus tinha lançado uma palavra sobre Abraão. E lá no capítulo 18, é onde Deus promete um filho a Abraão. Fala assim, Abraão, sabe, você tem sido tão fiel comigo, você tem sido uma pessoa tão reta, íntegra aos meus caminhos, que daí Deus pega e promete a Abraão, sabe, libera uma promessa sobre a vida dele. E era aquilo que ele mais almejava, era aquilo que ele mais queria, era aquilo que ele mais desejava. E naquele momento, sabe, o que fez Abraão viver algo tão grandioso foi a sua retidão a Deus. Sabe o que faz a gente viver coisas grandiosas na presença de Deus? Sabe, as promessas que são lançadas sobre a minha e a sua vida, e essas promessas só acontecem a partir do momento que nós andamos em retidão a Deus. Sabe, não tem a ver com o que a gente faz, mas tem a ver com aquilo que a gente adora a Deus, tem a ver com aquilo que a gente acredita em Deus. Sabe, muitas coisas acontecem na nossa vida quando nós, de todo o nosso coração, depositamos a nossa fé e esperamos em Deus. Sabe, só que há um cenário antes de tudo isso acontecer, antes de Abraão finalmente receber a sua bênção. Sabe, Deus tinha liberado essa palavra sobre a vida dele. Tinha liberado essa palavra e ele acreditou de todo o seu coração. Porém, o problema de nós recebermos as promessas é a gente querer fazer de tudo para ajudar a Deus a conquistar essa promessa. E aí a gente vê um cenário totalmente diferente, sabe? Muitas das vezes nós, principalmente jovens que estamos começando a nossa história, ou você que está ouvindo a palavra aí da tua casa, está participando dessa live, sabe, você tem uma promessa. Você tem uma promessa que Deus liberou sobre a tua vida, só que a questão de você chegar a viver a plenitude daquilo que o Senhor tem sobre a tua vida é sobre você esperar em Deus e buscar nele. Teve um momento da sua história que Abraão, ele sempre foi um homem de Deus, um homem íntegro, reto diante da presença de Deus. Porém chegou um momento que Sara falou assim, Abraão, nós bem sabemos que nós temos uma dificuldade. Eu sou estéril. Como que a gente vai fazer? Sabe, muitas das vezes o Senhor tem algo sobre a minha e a sua vida. Ele liberou algo sobre a tua vida, sobre a minha vida. Porém, a gente começa a enxergar os problemas e acabamos esquecendo de como podemos viver aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, as promessas. Tem uma promessa tão grandiosa,
Deus me chamou para fazer isso, sabe? Eu não sei o que o Senhor tem liberado sobre a tua vida, as promessas que foram liberadas sobre a tua vida, mas muitas pessoas têm como chamado, eu vou ser um evangelista, que vou viajar nações evangelizando, vou ser um missionário que vou estar em outra nação, vou estar em outro lugar, sabe, pregando o evangelho, alcançando vidas através daquilo, vou ser um profeta, cheio da unção de Deus, sabe, com autoridade, vou ser um pastor, vou ser um apóstolo. Às vezes você tem um chamado de ser músico, sabe, de ser um levita, de tocar em vários lugares, sabe, levando a adoração em lugares que muitas das vezes é escasso, sabe, e muitas das vezes você tem promessas assim liberadas sobre a tua vida, mas a questão é que, para você chegar a viver aquilo que Deus tem sobre a tua vida, muitas das vezes nós damos importância no caminho que a gente vai percorrer, nós damos importância nos obstáculos que aparecem na trajetória, e muitas das vezes, quando a gente potencializa as dificuldades, quando a gente potencializa, sabe, todos os obstáculos que acontecem na nossa trajetória, nós acabamos perdendo o foco das promessas que foram liberadas sobre as nossas vidas, e acabamos saindo dos caminhos que era para a gente viver, ou seja, aquilo que era para a gente viver, que era para ser uma bênção, pode se tornar maldição, sabe, e Abraão acabou vivendo esse cenário na sua vida, né? Ele tinha uma promessa de que ele teria um filho, né? Que ele teria algo, um herdeiro sobre a sua família, só que passava-se os anos, e a sua esposa falou, Abraão, eu não consigo ter filho, e como é que a gente vai fazer? Pega minha serva, minha escrava, né? E faça um filho com ela, então a gente vai ter um herdeiro. E naquele momento, Abraão, ele sempre foi o pai da fé, ele sempre acreditou, porém naquele momento ele oscilou na sua fé, e quando a gente oscila na nossa fé, a gente é sujeito ao fracasso, a gente está totalmente sujeito a errar naquilo que não deveríamos errar. E naquele momento, Abraão pega, ele cede, e ali ele tem um filho com a escrava, com a serva, porém, sabe, esse filho gerou uma divisão no seu lar, gerou uma divisão na sua casa, sabe, nós temos que ter um princípio muito claro, a partir do momento que eu e você colocamos a mão para fazer aquilo que Deus deveria fazer, nós estamos sujeitos ao fracasso, mas quando eu e você entendemos o princípio de que é Deus quem faz e nós esperamos nele, então nós estamos sujeitos ao sucesso. Então não tem a ver sobre fazer, mas tem a ver sobre entender que é Deus quem faz e não eu e você. A partir do momento que nós queremos pular obstáculos, ou nós queremos, sabe, simplesmente cortar processos, nós estamos sujeitos ao fracasso, e a gente entende muitas pessoas que enterraram o seu chamado, que enterraram o seu propósito, que enterraram as suas promessas, porque em determinado momento na sua trajetória, no seu caminho, ela simplesmente tentou ajudar a Deus, e a partir do momento que você coloca a mão, Deus tira a mão dele, porque não tem como duas pessoas fazer algo, sabe, ou nós simplesmente entregamos a nossa vida a Deus e entendemos que aquilo que Ele faz é perfeito, ou nós colocamos a nossa mão, só que a partir do momento que a gente coloca a nossa mão para fazer aquilo que Deus deveria fazer, nós arcamos com a consequência das nossas ações, né? Eu tenho certeza que naquele momento Abraão aprendeu uma lição, sabe, ele viveu um cenário ao qual ele teve um filho com a sua escrava, que era egípcia, uma cultura totalmente diferente daquilo que ele era, como hebreu, como um homem reto a Deus, e aquilo gerou divisão no seu lar, na sua casa, a sua esposa ficava, sabe, triste, indignada. Então Abraão pegou e voltou de novo aos caminhos retos, Senhor, voltou a esperar em Deus, né? E aí acontece lá em Gênesis 21:1, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe deu. Sabe, a promessa sempre vem sobre a minha sua vida. Só que para a gente viver essa promessa, para a gente viver esse sobrenatural, sabe, é necessário que a gente tenha esse princípio. E a partir do momento que você tem esse princípio estabelecido na tua vida, os teus caminhos começam a tomar um novo rumo. Sabe, você sai do caminho aonde você está fazendo, que não leva a nada, mas quando você simplesmente começa a confiar em Deus, e esperar nele, e buscar nele, você começa a trilhar um caminho que te leva ao sucesso, que te leva ao teu chamado, que te leva ao teu propósito, que leva você a viver aquilo que você nasceu para ser, leva você a viver aquilo que você nasceu para cumprir na tua jornada nessa terra. Sabe, Deus tem promessas sobre a tua vida, só que você só vai poder desfrutar dessas promessas a partir do momento que você permitir que Deus realize ela na sua vida, e não que você tente realizar isso para você.
Sabe, Abraão tentou fazer isso, ele tentou realizar a promessa dele, só que o problema é que quando ele fez isso, sabe, ele teve uma decepção, e tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente tenta realizar com as nossas mãos, tirando aquilo que é Deus quem está fazendo, sabe, sempre, a gente sempre se decepciona, sofre. A gente vê o cenário acontecendo com muitas pessoas que tentam viver aquilo que elas não estão preparadas para ser, ou para viver, que elas não estão preparadas, sabe, para conduzir. E quando tentam acelerar esses processos, nós vemos muitas pessoas frustradas ministerialmente, porque tentaram viver aquilo antes do tempo. E sabe, muitas das vezes a gente não entende o processo de Deus, a gente questiona, por que que Deus, sabe, deu filho a Abraão aos 100 anos, na sua velhice? Porque, sabe, nós temos que compreender algo. Deus sempre vai dar algo para você quando você estiver preparado para aquilo. Né? Jesus fala lá no Novo Testamento que Deus nunca vai dar algo para alguém que é criança, mas sim quando se torna homem. Então, um herdeiro, nada difere a sua riqueza enquanto for criança, né? Mas sim quando ele estiver adulto, aí sim ele vai ter propriedade e responsabilidade para lidar com a herança do seu pai, né? Um pai e uma mãe nunca vai dar um carro e uma moto para um bebê, para uma criança, porque ele não está no momento, ele não está capacitado, ele não passou por uma autoescola para poder dirigir aquele veículo. É a mesma coisa Deus trabalhando na minha e na sua vida. Sabe, porque muitas coisas a gente não faz, muitas das coisas a gente ainda não está exercendo ou não está fazendo, porque nós não passamos pela autoescola de Deus. A gente não passou pela autoescola dele dos céus, que é o preparamento, sabe, que é o crescimento, o amadurecimento, sabe, as experiências que nos levam a chegar àquilo que nós devemos ser. Sabe, Abraão ele teve uma falha, e aquela falha gerou uma consequência, um filho rebelde, um filho que criou divisão no seu lar, que até hoje nós vemos lá no Paquistão, na Síria, sabe, no Afeganistão, aquela guerra que tem, até hoje por causa disso, né? Uma coisa que aconteceu lá no passado tem uma influência hoje no nosso futuro, e sabe, é algo que nós devemos guardar no meu e seu coração. Tem promessas liberadas sobre a minha e a sua vida, só que enquanto você colocar a sua mão, você vai estar sujeito a viver consequências até no teu presente e no teu futuro, assim como Abraão ele viveu essas consequências, porém, a partir do momento que ele decidiu esperar em Deus, sabe, ele levou 100 anos para se tornar o pai que Isaac precisava. Ele levou 100 anos da sua vida para se tornar aquilo que ele deveria ser para o seu filho. Então sim, aos 100 anos, Abraão estava pronto para receber a sua promessa. Abraão estava pronto para receber aquilo que Deus tinha sobre a sua vida. Então, ou seja, muitas das vezes o tempo que leva para acontecer significa o tempo de amadurecimento, aperfeiçoamento e preparação para você se tornar e receber a promessa, para você não ser um herdeiro criança, mas ser um herdeiro homem, sabe, uma pessoa adulta, com convicção e certeza naquilo que Deus é sobre a minha e a sua vida, sabe? E independente do cenário que você se encontra, independente do que você tem vivido, sabe, as dificuldades que têm acontecido, que têm tentado te impedir de acreditar nas suas promessas, sabe, porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas, e muitas das vezes nós olhamos as dificuldades, os problemas, e essas dificuldades, esses problemas, muitas das vezes tentam roubar o foco daquilo que Deus prometeu para mim e para você. Sabe, é normal a gente chegar em um momento da nossa vida e a gente olhar para as circunstâncias e esquecer das promessas que Deus liberou sobre a minha e a tua vida. Mas eu quero que você entenda algo em nome de Jesus e que isso venha mudar o princípio na tua vida, que lá em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Sabe, a partir do momento que Deus liberar essa palavra sobre você, a partir do momento que Deus libera uma promessa sobre a tua vida, sabe, Ele é fiel para cumprir, sabe, Ele vai, sabe, quando Deus coloca, quando Ele libera, quando Ele promete, sabe, a sua palavra está sobre toda a palavra, a sua palavra está sobre tudo, sabe, então, quando Deus libera algo sobre você, quando Ele libera uma promessa sobre a tua vida, sabe, nós temos que crer e acreditar e esperar, porque Deus ele é fiel para cumprir, né? Porque lá em Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Sabe, ter esperança, sabe, nós temos que ter firmeza, acreditar, abraçar a causa com tudo que nós temos,
Porque Abraão só recebeu a promessa que foi determinada sobre a vida dele a partir do momento que ele teve firmeza, a partir do momento que ele abraçou, ele acreditou. Sabe, o que vai fazer a gente viver aquilo que Deus tem sobre a minha e a sua vida? É o tanto que a gente acredita, é o tanto que a gente se apega, sabe? É a gente estar firme em Cristo, estar firme nele, a qual nos conduz, a qual nos protege, nos livra e nos guarda, e no momento de dificuldade, no momento de tempestade, é Ele quem acalma, e é Ele que nos Ele que abre o horizonte e faz a gente enxergar aquilo que Ele já tem liberado sobre a minha e a tua vida. Porque em Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Porque quando Ele libera a promessa, Ele supre todas as necessidades. Porque quando Ele libera a promessa, sabe, é Jesus Cristo, é o nome dEle que está em jogo. Porque quando Ele libera a promessa, Ele se coloca, sabe, de cara a tapa, a responder. Então, quando se trata de promessa, se trata de crer. Sabe, acredite naquilo que Deus tem sobre a tua vida, acredite no propósito que foi liberado sobre a tua vida, acredite no chamado que foi depositado a você, acredite naquilo que Deus liberou sobre a tua vida, aquilo que Ele tem prometido. Sabe, não permita que as dificuldades venham fazer você esquecer daquilo que você nasceu para ser. Não permita que os problemas venham ofuscar ou apagar o teu chamado, o teu propósito. Não permita que isso venha roubar a tua identidade em Cristo. Não permita que isso venha roubar aquilo que foi liberado para você antes mesmo da fundação do mundo. Sabe, Deus já estabeleceu algo sobre a sua vida. Ele já preparou um caminho para você, Ele já escreveu uma história sobre a tua vida, e tem uma biografia sua nas mãos de Deus, a qual Ele escreveu, e Ele estabeleceu sobre a tua vida, sabe, promessas que foram instituídas, promessas que são decretos sobre a tua vida, mas você só vai poder viver esse decreto quando você acreditar, quando você permanecer, e quando você deixar Deus fazer, e não colocar a mão para fazer, sabe, as promessas só acontecem quando a gente permite que Deus libere elas sobre a nossa vida. Porque em Hebreus 6,13 diz: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou sua promessa. Sabe, o segredo de você viver a sua promessa é a paciência. Sabe, a paciência de passar pelos processos, a paciência de superar os obstáculos, os desafios que a vida coloca, porque, sabe, pode ter certeza que a vida, sabe, o mundo, Satanás, sabe, o inferno vai fazer de tudo para você fugir, sabe, vai fazer de tudo para você ofuscar a tua visão, ofuscar o teu chamado, ofuscar o teu propósito, ofuscar as promessas que foram liberadas sobre a tua vida para que você não venha viver. Mas hoje, em nome de Jesus, na autoridade que é no nome dele, sabe, eu declaro sobre a tua vida que toda cegueira, todo tampão venha cair por terra, que você consiga enxergar as promessas que foram liberadas sobre a tua vida, que você consiga enxergar a luz brilhando de novo, sabe, independente do cenário que você se encontra, independente das coisas que você já tem vivido, sabe, de você muitas vezes ter rejeitado aquilo que Deus prometeu sobre a tua vida, essas promessas continuam em pé, essas promessas continuam sobre a tua vida, e enquanto você permanecer firme, como a palavra nos diz, acreditando e tendo certeza em Cristo Jesus, essas palavras se cumprirão na tua vida. Isso vai se cumprir em determinado momento. Isso vai ser realizado em determinado momento. Sabe, e é isso que Deus tem sobre nós. Sabe, pacientemente, Abraão esperou, e aquilo que ele mais queria, aquilo que Deus tinha liberado sobre a tua vida aconteceu. Sabe, enquanto eu e você tivermos paciência e acreditarmos de todo o nosso coração nessa palavra, você viverá os melhores dias da sua vida cumprindo e vivendo aquilo que Deus tem sobre você. Sabe, e essa palavra que eu tinha para liberar sobre vocês, é a palavra que o Senhor tem falado sobre a minha e a tua vida. Sabe, promessas, as promessas não morreram, as promessas elas não foram enterradas, as promessas elas não foram apagadas. Sabe, independente do cenário, independente da situação, do problema, independente do que você está vivendo, não morreu. Sabe, as suas promessas não chegaram ao fim, as suas promessas não foram enterradas, as suas promessas elas estão lá. Mas a partir do momento que você crer e esperar em Deus, elas vão acontecer. Sabe, não tente ajudar a Deus, não tente colocar a mão naquilo que é só Deus pode fazer. Não tente, sabe, dar uma mão a Deus, porque a partir do momento que a gente tenta adiantar processo, a partir do momento que a gente tenta ajudar a Deus,
Sabe, a gente está sujeito ao fracasso. Sabe, guarda isso no teu coração. Toda vez que nós tentamos adiantar processos, toda vez que nós tentamos fazer, toda vez que nós tentamos realizar as nossas promessas, nós estamos sujeitos ao fracasso. Mas toda vez que nós permitimos Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer, então sim, nós estamos sujeitos ao sucesso. Eu não sei qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, eu não sei sobre aquilo que Deus liberou sobre a tua vida, mas em nome de Jesus, hoje Deus começa a operar grandes coisas, Ele começa a realizar. Em nome de Jesus, logo você poderá contemplar as grandezas, você poderá contemplar as promessas que Deus tem sobre a tua vida, você poderá desfrutar daquilo que Deus tem sobre a tua vida, sobre a minha vida. E basta a gente crer, basta a gente esperar. Sabe, os 12 discípulos, os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus Cristo, andaram 3 anos, aprendendo e observando. E depois de 14 dias, Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Depois de 3 anos caminhando com Jesus Cristo, vendo prodígios, sinais e maravilhas, sabe, eles eram PhD naquilo que Jesus Cristo tinha feito na terra, eles poderiam ter feito, eles passaram pela faculdade dos céus, sabe, do evangelho, da propagação da palavra de Deus, das boas novas, mas mesmo assim Jesus Cristo ainda falou, esperem, que enquanto vocês não forem revestidos, não adianta. E ali eles ficaram, buscaram, adoraram, jejuaram e foram revestidos da presença. E aí então, aquilo que Jesus falou para eles lá no começo, obras maiores vocês farão. Pedro chegou e quando ele pregou, algo sobrenatural aconteceu. Quando Felipe, sabe, estava ali batizando aquele homem, ele foi trasladado de um lugar para o outro. Deus fez isso com ele. E muitos outros apóstolos, sabe, cura, prodígios, sinais e maravilhas. Quando Paulo, sabe, ele estava preso, ele foi para a ilha, depois de um naufrágio, ele foi para a ilha e lá ele orou pelo líder daquele lugar, a sua filha foi curada e ali aquelas pessoas foram transformadas pelo evangelho, porque eles esperaram, eles passaram pelo processo, sabe, antes de Paulo se tornar um missionário, antes de Paulo se tornar um verdadeiro apóstolo, ele ficou 14 anos esperando em Damasco, até Barnabé chamar ele e levar para Jerusalém. Sabe, teve um processo, teve um tempo que ele precisou passar para viver e se tornar aquilo que ele nasceu para ser. A mesma coisa sobre a minha e a sua vida. Sabe, se a gente esperar, se a gente aguardar, se a gente simplesmente clamar a Deus, esperar sermos revestidos daquilo que é do alto, então se nós estaremos preparados para viver o sobrenatural, estaremos preparados para propagar o evangelho através daquilo que você foi chamado, seja o ministério que for, seja a promessa que for, isso vai acontecer sobre a sua vida, isso está acontecendo, isso está sendo preparado para o momento para o momento certo, para o cenário ideal, para ser glorificado o nome de Jesus. Então em nome de Jesus agora eu quero fazer uma oração com você, sabe, você que acredita de todo o seu coração, que você tem promessas sobre a tua vida, você que acredita de todo o coração, que tem palavras liberadas sobre a sua vida, sabe, promessas que foram liberadas sobre a tua vida e que em algum momento você simplesmente enterrou essas promessas ou você esqueceu delas por causa dos problemas, por causa das frustrações, por causa das dificuldades alheias, sabe, eu quero que nessa noite você venha, sabe, cair por terra tudo isso, tudo que tem te impedido de viver o teu chamado, tudo isso que tem impedido de você ter uma intimidade com Deus, sabe, uma relação íntima com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, que é através do Espírito Santo que nós somos capacitados a viver aquilo que fomos chamados para ser, sabe, é através do Espírito Santo que temos a revelação de quem nós somos, a nossa identidade em Cristo, que nos faz viver as promessas que Deus tem sobre a minha e a sua vida, sabe, então eu quero te encorajar nessa noite a simplesmente esquecer, a derrubar esse paradigma, esse tabu sobre a tua vida, de que você não vai viver, mas sim, você vai viver. Jesus Cristo, Ele é fiel para cumprir todas as coisas na minha e na sua vida. Ele é fiel para realizar as promessas que foram liberadas sobre a minha e a sua vida. Sabe, promessas que foram liberadas sobre muitos homens de Deus no decorrer da sua história. Na Bíblia você vê relatos de grandes homens de Deus que permaneceram na dificuldade e o sobrenatural aconteceu. Que permaneceram adorando e o sobrenatural de Deus aconteceu.
Sabe, quando Paulo e Silas eles estavam na prisão, sabe, depois de eles terem, sabe, eles apanharam, eles sofreram pelo evangelho, foram açoitados, sabe, eles estavam sangrando, machucados, mas ainda assim a sua adoração não cessou. Eles estavam na prisão, eles estavam sofrendo, todo machucado, todo ferido, por causa daquela situação, por causa daquilo que eles tinham padecido. Mas eles não cessaram a adoração. Eles pegaram, olharam para a cara um do outro e falaram: Paulo, Silas, vamos adorar agora. Paulo, Silas, vamos clamar agora a Deus. E aí eles começaram a levantar um altar de adoração, começaram a glorificar Jesus, exaltar o nome dele. E sabe, a adoração deles teve uma reação no céu, porque quando a adoração deles subir aos céus, naquele momento Deus reagiu àquela adoração. Jesus Cristo aceitou aquela adoração, e a manifestação dos céus teve uma influência na terra, porque na hora que eles adoraram, o céu respondeu, e quando o céu respondeu, a terra tremeu, as cadeias se abriram, algo sobrenatural aconteceu. E ali eles permaneceram, eles não fugiram. E naquele momento, o cara que estava cuidando do cativeiro, o cara que estava cuidando da cela, viu aquele cenário acontecer. Ele falou: meu Deus, eu vou me matar, porque se eles virem que as pessoas fugiram daqui, os prisioneiros fugiram, já era. E Paulo grita: não, calma, nós estamos aqui. Isso que aconteceu foi uma manifestação dos céus, quando nós adoramos a Jesus Cristo, quando nós glorificamos o nome dEle, quando nós clamamos o nome dEle em meio às dificuldades, em meio às perseguições, às dores, o sofrimento. Quando você levanta sua mão aos céus e você glorifica e exalta o nome dEle, sabe, os céus respondem a isso e acontece uma manifestação na terra. E aí Paulo falou: sabe o que aconteceu nessa noite? Foi a manifestação dos céus na terra. Foi o sobrenatural de Deus sobre a minha e a sua vida. E naquele momento aquele cara olhou para Paulo e falou: cara, eu quero esse Jesus, eu quero essa manifestação dos céus, e que essa manifestação dos céus venha ser correspondido na minha vida, na minha circunstância, no meu cenário, na minha situação, na minha vida. Sabe, se nesse momento que você está vivendo, você simplesmente adorar Jesus Cristo, você levantar um altar de adoração, você clamar a Ele, independente de todo o problema, de toda circunstância, sabe, vai ter uma resposta dos céus sobre a tua vida. E pode ter certeza, toda a sua estrutura, toda a sua base, tudo aquilo que você é, vai tremer, estremecer diante da presença e da glória de Deus. Sabe, eu quero que isso venha acontecer em nome de Jesus sobre a tua vida, que isso venha acontecer, sabe, que você venha clamar e algo venha ser estabelecido sobre a tua vida. Que você venha clamar e a glória de Deus venha ser real na tua vida.